Ok? Enquanto aqui eu vou publicar esse edital e divulgar ele na imprensa oficial e num jornal de grande circulação, aqui eu vou publicar na imprensa oficial e não preciso obrigatoriamente publicar num grande jornal de circulação. Tá? Aqui é ou publicação num grande jornal de circulação. Hoje em dia, no âmbito da União, se obriga a divulgação na internet, tá? No portal. A fase de habilitação aqui é posterior, tá? Primeiro eu vou fazer o julgamento. Depois do julgamento, eu vou fazer a habilitação, mas só do vencedor. Tá? A habilitação aqui é muito mais rápida. Depois que eu habilitei esse que foi o vencedor da fase de julgamento, o próprio pregoeiro vai adjudicar. O próprio pregoeiro vai lá e atribui o objeto a determinado licitante. Certo? Depois disso tudo, eu vou mandar para a autoridade superior para homologar. Então, o pregão ele segue um trâmite um pouquinho diferente, que dá muita celeridade ao procedimento. Tá? Enquanto aqui na concorrência, a habilitação e o julgamento é feito por uma comissão de 3 servidores, não é isso? Aqui, você vai fazer o julgamento, a habilitação e a adjudicação com um pregoeiro e uma equipe de apoio. Sendo que quem decide é o pregoeiro. Tá? Se a equipe de apoio diz uma coisa e o pregoeiro acha que é outra, quem é a autoridade para decidir aqui é o pregoeiro. Na comissão de licitação é democrático. Ok? Aqui é monocrático. E depois, óbvio, ele vai adjudicar desde que não tenha recurso. Tá? Eu vou falar disso depois. Se não tem recurso, o próprio pregoeiro adjudica. Se tem recurso, aí ele manda, espera o prazo de 3 mais 3, manda para a autoridade superior para adjudicar. Mas a regra é, não havendo recurso, o próprio pregoeiro aqui que vai adjudicar. Ele que decide. Tá? E depois vai para a homologação. Então, esse procedimento aqui, em que se troca a fase de julgamento com a fase de habilitação, é uma coisa muito célere para fins de... muito eficiente, tá? Para fins de licitação. Porque você não tem que ficar conferindo documentação de um monte de habilitados. Tá? Você só vai conferir a habilitação de um licitante. Tá? E claro, se ele for desabilitado, aí eu pego o segundo e confiro a habilitação dele, confiro os documentos dele. Ok? Outra coisa que o pregão trouxe que é muito interessante é aqui na fase de julgamento você ter lances orais. Entendam por lances orais, tá? Pode ser via internet hoje também. Tá? Então o lance oral pode ser um lance de web, sei lá. Né? Mas lances presenciais, tá? Lance em que você, durante o processo de julgamento, você altera a sua proposta. Você vai baixando o preço da sua proposta. E isso tem causado uma economia imensa. Tá? Antes do leilão, antes do pregão, tinha-se uma estimativa lá no Ministério do Planejamento de que se economizava até 25%, né, em relação ao preço de mercado. Se comprava por 75% daquilo que o mercado vende. Com o pregão, hoje em dia existe uma média em torno de 60%. Tá? E algumas compras se compram por 50%, por 45%. Tá? Dada a competitividade que essa modalidade aqui prevê. Primeiro, pregão sempre para bens e serviços comuns. Tá? Bens e serviços não compreende obra. Tá? Serviço de engenharia não entra aqui na lei do pregão. Ok? Na União foi editado o decreto 5450, lá em 2005, e obrigou a utilização de pregão para bens e serviços comuns. Então, hoje, não só ele pode optar por usar o pregão, tá? Como na União ele é obrigado a usar o pregão. Tá bom? Então, no âmbito federal, o pregão não é mais uma prerrogativa, é uma obrigação para o administrador público. O que é uma prerrogativa é fazê-lo por meio eletrônico. Tá? A gente vai falar disso depois. Já esse outro decreto aqui, 55504, ele falou, olha, não só a União é obrigada a fazer licitação via pregão, como todo mundo que vai licitar com dinheiro da União, então se você faz um convênio, uma paraestatal, ou um convênio com a PPP, e essa pessoa vai licitar utilizando recursos da União, ela também vai ter que ser obrigada a usar pregão. Tá? Toquei num ponto aqui. Você que recebe, faz um convênio com a administração pública, tá?
Você é obrigado a licitar? Você é um privado. Você é obrigado a licitar? Sim? Sim? Sim, você é obrigado a licitar, ok? Então, se você fez um contrato, um convênio, um acordo de cooperação, qualquer coisa, vai receber dinheiro, vai gerir dinheiros públicos, você é obrigado a licitar, tá? Então, o que esse decreto aqui trouxe é, além de você ser obrigado a licitar, se você vai licitar com recursos da União, você vai ter que licitar via pregão, tá? Vai ter que usar a modalidade pregão. O pregão é uma modalidade que só usa menor preço como tipo, tá? Então, não existe pregão por técnica e preço, ok? Não significa que a planilha tem que ser uma composição linear. Lembra que eu falei para vocês? Né? A planilha pode ser uma coisa ponderada, tá? A planilha não precisa ser composta linearmente por valores. Você pode, óbvio que o desconto pode ter, na hora que você for dar os lances, você tem que diminuir proporcionalmente a tudo que você apresentou inicialmente. Tá? Como é que funciona no pregão, tá, gente? Para vocês terem uma ideia. Imagina que vocês apresentam a planilha, ok? De propostas. Lá na planilha de proposta tem assim, ó, item 1, item A, item B, item C, item D. Ok? No item A, digamos que você deu um valor de R$10.000, no item B de 20, no item C de 30 e no item D de 10. Total da sua proposta, 5, 6, 70 mil. Ok? Você está fazendo um pregão, o total da sua proposta é 70 mil. Outro licitante, isso aqui é o licitante 1. Outro licitante, o licitante 2, ele fez o seguinte, olha, para o item A, a minha proposta é 20 mil, para o item B, a minha proposta é 10 mil, para o item C, a minha proposta é 30 mil, para o item D, a minha proposta é 20 mil. Valor da proposta dele, 3, 6, 8, 80 mil. Então, a proposta inicial desse é 70, a proposta inicial desse é 80. Tá? Quando eles forem para a fase oral, eles vão diminuir em cima dessa proposta aqui. Ok? Eles vão fazer o seguinte, eu vou classificar, ó, 70 é a menor proposta e a próxima é 80. Aí eu, pregoeiro, vou abrir a fase verbal do pregão. O que eu vou fazer? Licitante 2. Né? Esse aqui é o licitante 2, esse aqui é o licitante 1. Licitante 2, você cobre a proposta de 70 mil reais do licitante 1. Se ele disser, cubro e apresento por 65 mil. Tá? 65 mil é o valor dessa proposta aqui dele. Tem que ser estatuído como que esse desconto vai ser refletido aqui dentro.